do Senhor. Amém? A igreja sabe que eu não sou pastor que fica pregando prosperidade, que prosperidade pela prosperidade, mas aquele que está com Cristo, ele anda em prosperidade. Aquele que está com Cristo, ele anda em novidade de vida. Isso é prosperidade. Amém? Glória a Deus. Ser rico é ter dinheiro. Mas tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Não tem amor, não tem compaixão, não tem prazer na vida, não consegue entender os prazeres, o porquê que está aqui. Isso é a maior pobreza que pode ter, mesmo a pessoa tendo dinheiro. Então, prosperidade é outra coisa. Prosperidade é você se alegrar com o que tem, porque aquele que é fiel no pouco, ele vai derramar mais ainda, será fiel no muito. Aquele que se alegra com o que tem hoje, amém? Quem se alegra com o que tem hoje, dá um glória a Deus aí. Amém, o Senhor derrama mais. Porque se eu murmuro com o que eu tenho hoje, e não consigo ver o que o irmão pregou aqui, todo mundo acordou hoje. Estão aqui, ó, respirando. E o acordar, o despertar, já é uma novidade de vida. Amém? Glória a Deus. Nós viemos pregando esses dias sobre por quê. Amém? Acho que tem uns 3 domingos já. Por que não acontece? Por que a palavra fala, clame e receberá, bate a porta se abrirá, e eu faço tudo isso e isso não acontece? São várias palavras que nós já viemos ministrando. E por quê? E sempre aquele porquê. Amém? Semana passada nós estivemos lendo. O que nós lemos semana passada, igreja? Eu vou ajudar. É o 7º livro da Bíblia. Juízes. Que capítulo? Capítulo do homem. 6. Amém? Semana passada, nós lemos Juízes, capítulo 6. Amém? Eu estou em Josué. Juízes 6. A opressão dos medianitas. Amém? E por que tinha opressão dos medianitas? Os medianitas é aqueles que lutam contra a tua vida, para que você não prospere. Amém? E nós falamos aqui que Israel plantava e quando chegava o tempo da colheita, os medianitas vinham e roubavam tudo. Semente, o fruto, todo o trabalho era em vão. Aleluia! Que o Espírito Santo já comece a falar nos seus corações, trazendo entendimento na mente e no coração, para que sejamos transformados. E por que diz isso? A palavra diz que o Senhor entregou Israel aos medianitas por 7 anos. Por quê? Porque eles abandonaram Deus e começaram a adorar outros deuses. Começaram a acender incenso, começaram a ter imagens, começaram a se prostituir, começaram a fazer tudo aquilo que Deus falou que não era para fazer. Amém? Então essa foi a palavra. E ali nós entendemos que uma das coisas para que a bênção do Senhor venha, uma das palavras é permanecer. Amém? A pergunta de vários cultos que nós estamos fazendo não é campanha. Eu não faço campanha. Deus não vai te amaldiçoar porque você não veio semana passada. Amém?
Você não vai perder a bênção porque você não veio semana passada. Talvez você perdeu um entendimento, uma aula, mas o Espírito Santo falando com você, mas que ele já fale agora nessa... que eu já passei aqui nesse release aqui da semana passada e vamos entrar na palavra desta semana. O povo estava adorando o que não era para adorar. O povo... Eu tenho que aprender a ficar quieto para a câmera pegar eu. O povo... Depois você corta. O povo estava adorando outros deuses. E Deus falou, ei, não foi isso que eu falei. E às vezes, sem querer, nós estamos em costumes de tradição do mundo, que falaram que é legal, e a gente começa, né? É legal, há pouco tempo, o mundo, e aquele que está no mundo é o maligno. Amém? Agora é legal, Halloween, escolas Halloween, crentes fazendo Halloween, filhos de crente pintado de caveira, pintado de múmia, tudo isso é morte e está falando de adoração a outros deuses. Quando a pessoa se põe de múmia, ele está adorando o Deus Sol, Ra do Egito. Quando ele se pinta de caveira, ele está adorando o espírito, o anjo da morte, o espírito da morte. Amém? Para não falar de outros aí que são conhecidos como santos, mas ele representa Exu Caveira, que é o espírito da morte, aquele que passou no Egito e aquele que não era selado, não tinha a marca do cordeiro, o primogênito morreu. Só que agora é moda. E nas escolas todo mundo pinta as criancinhas e vai para a escola. Mas faz parte do currículo. Muitos currículos é contra o currículo de Deus. E era isso que estava acontecendo com Israel. No tempo que Israel já estava na terra prometida, amém? Mas eles, quando entraram na terra prometida, receberam morada que não construíram, comeram o que não plantaram, entraram numa terra que emana leite e mel. Quando você aceita Jesus, o que disse o louvor aqui? Que nós somos estrangeiros. A partir desse momento, você é estrangeiro aqui, porque o teu lar é o céu. Amém? Se você sabe que você vai ter uma casa, uma mansão linda, novinha, aqui na terra, estou falando aqui na terra, não no céu. Você vai ter uma casa maravilhosa, linda, tudo de bom que você sempre quis nessa casa agora. Você vai levar para lá um monte de lixo? Ou vai querer levar coisa nova? Você tem uma casa nova, vai ter piscina, vai ter não sei o que, você vai chegar lá e vai quebrar a piscina? Você vai quebrar a churrasqueira? Você vai quebrar a sauna? É meu, eu faço o que eu quero. Amém, você pode quebrar tudo a tua casa. Vai riscar a parede? Vai quebrar os vidros? É mais ou menos assim no mundo espiritual. Você é nova criatura, está em Cristo. E as coisas velhas se passaram e eis que se fez tudo novo. Mas nós continuamos trazendo os lixos da velha criatura para esse presente. Só que o nosso lar é o céu. Lá não vai entrar esses lixos do mundo. Amém? Estou falando no sentido físico e espiritual. Então nós temos que buscar as coisas que vêm, porque lá vai ser a tua casa. E hoje dentro da palavra, não é o por que não comigo, por que não acontece. Hoje a palavra é como que eu faço para acontecer. Levanta a mão.
E fala assim: porque vai acontecer comigo as bênçãos do Senhor, como está na Escritura, me alcançarão. Amém? Aleluia! Salva de palmas ao Senhor. A palavra hoje vai acontecer. Amém? E vamos para a palavra hoje. Vamos lá. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11. Vamos aprender como é que eu trago à existência as promessas de Deus. Aleluia! Juízes 6, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor, na sua Bíblia está Senhor em maiúsculo. Você sabe o que significa isso? Que não é um anjo, é o próprio Senhor, amém? Para nós entendermos, e para você entender um pouquinho, toda manifestação na terra foi o Senhor Jesus que aconteceu. Amém? Porque Deus fez a terra e deu aos homens, e Jesus viria como homem, tabernaculou no meio de nós, e o Verbo se fez carne. Toda a Escritura, toda a palavra, toda a profecia habitou no meio de nós. Porque os céus são do Senhor, a terra Ele fez e Deus deu ao homem, e o inferno a Satanás e seus aliados, o seu exército. Amém? Então, quando sem querer nós estamos adorando outros deuses, mesmo sem querer, o que você está fazendo? Já pôs o teu pezinho no inferno. Tua semente está em outro lugar. Você está dizendo que a tua morada não é com o Pai. Aleluia? E Deus, quando Ele manda os medianitas, e os medianitas e os povos do Oriente vinham e roubavam gado, roubavam tudo, e eles ficavam sem nada, Deus estava castigando eles? Não, irmãos. Quem é mais jovem aí, quando a mãe dá uma bronca, ou o pai dá uma bronca, deu uns tapinha quando você tomou uns tapinha do teu pai, da tua mãe, quando você foi chamado a atenção, é porque o teu pai ou tua mãe te odiava? Não, é para você voltar para os caminhos certos, porque porque o teu pai e a tua mãe queriam o melhor para você, mesmo que você ainda não estava entendendo. Aleluia! E aqui, quando Deus manda os medianistas, estes povos, e como eu falei semana passada, todo ano, os povos vinham, e isso fala da Páscoa, o tempo da Páscoa, amém? Olha só que interessante, em que mês, em que tempo, Josué e todo Israel entra na terra prometida? No dia 14 de Abib, na Páscoa. Amém? Eles tomaram a posse, eles entraram e festejaram ali, comemoraram a Páscoa. E esse tempo, olha só, preste atenção. Fala assim, repete comigo: Senhor, fala comigo. Me traz entendimento. Porque eu não quero ouvir historinha. Eu quero andar segundo a tua palavra, que é melhor e muito maior do que eu imagino para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Então você pode ou ouvir só historinha ou receber revelação. Às vezes algumas coisas estão acontecendo quando eles entraram na terra prometida,
Era mês de Abib ou Nissan, março ou abril nosso, Páscoa. Quando eles foram libertos? Pela Páscoa, pelo sangue do Cordeiro. Amém? Entraram na terra prometida na Páscoa. Amém? Quando você aceita Jesus, você agora é estrangeiro aqui e o seu lar é o céu. Você está na terra, mas não é mais dessa terra. É o Velho Testamento que está dizendo isso? Não, é Jesus que diz em João. Quando ele ora por ele, pelos apóstolos e por aqueles que vierem a crer nele. Amém? João 17. Então Jesus mesmo fala que nós estamos aqui, mas não somos mais daqui. Quando você é liberto e todas as suas aflições, agora está com Cristo, aonde o inimigo vai atacar em você? Nas velhas aflições. Eles entraram na Páscoa, na terra prometida, promessa de Deus. Foram libertos na Páscoa, entraram na Páscoa, e esse tempo que os reis iam para a guerra é o início das colheitas, março e abril. Aquilo que, presta atenção, igreja, receba no Espírito. Muitas coisas que estão sendo roubadas e você não alcança. É que o inimigo sabe a promessa de Deus que tem para você. E de tempos em tempos ele vem e rouba tudo. Amém? E aí eu te pergunto, roubavam animais, roubavam as sementes, roubavam a colheita, e no ano que vem eles desciam e roubavam de novo. Foi o que eu falei semana passada. Como que, se você já perdeu tudo, como é que você junta tudo para no ano que vem eles virem roubar de novo? Graça e misericórdia de Deus. Quantas vezes você já perdeu muitas coisas e está aqui? Porque até aqui nos sustentou o Senhor. E agora nós vamos trazer a existência. E o inimigo não vai ter mais autoridade. Amém? Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Eu imagino o Gideão olhar para trás e falar: não tem mais ninguém aqui? Com quem esse cara está falando? Eu estou tremendo de medo. Eu estou com medo, eu estou escondido. Né? Respondeu-lhe Gideão: nós vamos ouvir 3 ais. Amém? Ai, Isaías, ai de mim, que sou um homem que vive no meio de um povo impuro e de lábios impuros. Primeiro ai de Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Levanta a mão aí. Porventura não te enviei eu? Você vai tomar posse das promessas de Deus, porque Deus está falando: vai na tua força.
ou seja, não pare, permaneça. Quando Deus fala para Moisés, quando Deus fala para Josué, quando Deus fala para Gideão, quando Deus vai falar para Davi, quando Deus vai falar para todos os heróis da fé, vai nessa tua força, ou seja, não pare no meio do caminho. Também pode-se dizer assim: permaneça em mim, porque eu vou permanecer em ti. Amém? João 15, a videira: aquele que permanecer em mim, eu também permanecerei nele. Amém? Deus está falando: vá na tua força. Vá, não é o teu entendimento, é dele, não pare, não desista. Amém? Vamos voltar aqui, o anjo do Senhor parou e fala para ele: Senhor, o Senhor é contigo, homem valente. Aonde estava Gideão? Malhando trigo no lagar. Para quê? Para não desamparar a família. Coluna. Fala: eu sou coluna. Minha família está amparada. Porque ela está ligada em Deus. E eu sou instrumento do Senhor para a glória dele. Amém? Aonde nós lemos semana passada, e o povo, quando chegava na época da colheita, quando chegava na época de viver todas as bênçãos que Deus tinha entregue na mão deles, pelo trabalho deles, o que eles faziam? O que está ali no início de 6, capítulo 6, que eles subiam para os montes e para as cavernas, criavam fortes, mas para se esconder. E o que nós falamos? Montanha, ir para lugar alto, é para ter visão de águia, não de galinha. Amém? Eles criavam fortes, e fortes fala o quê? De defesa, estar pronto para a guerra. E eles estavam o quê? Escondidos em caverna. A caverna não é o teu lugar. A caverna é lugar que hoje você se escondeu. E talvez Deus te guardou. Mas hoje você vai sair dessa caverna e conquistar o que Deus tem para você. Amém? E Gideão estava onde? Ele estava no monte? Estava em caverna? Estava no forte se fortalecendo escondido? Ou seja, estava num forte e não se fortalecia? Não, ele estava fazendo o que tinha que ser feito. Mesmo que não estivesse assim, no lugar certo. Né? Ele estava malhando trigo no lagar. Olha que coisa louca. O pão vivo que veio do céu veio falar com ele. Ele estava malhando trigo. No lugar de quê? De espremer uva. O pão vivo e o sangue de Jesus que traz a vida veio falar com ele. Por que escolheu ele? Por que Deus te escolheu? Por que você está aqui? Não está toda a tua casa, não está toda a tua família. Por que não está todo mundo aqui? E muitas vezes você pergunta, mas se Deus é comigo, o pastor falou semana passada, o pastor falou na outra semana, o pastor falou, eu ouvi pregação, a palavra diz, mas nada anda. Por que não acontece comigo? Temos às vezes que nos separar. Não estou falando para você sair da tua família, desistir, largar, não. Mas quando Deus fala com você, ande com Deus. Amém? Se você pegar uma águia e criar com galinha, o que ela vai fazer? Talvez vai morrer de fome, porque nem ciscar ela vai aprender direito. Porque ela não foi feita para ciscar. E se você pegar uma galinha e criar ela no meio de águia, o que vai acontecer? As águias vão jantar ela. Ou você é águia, ou você é galinha. Você anda de cabeça baixa ciscando, ou você vai para onde Deus falou que é o teu lugar, vai olhar com um olhar certeiro, e mesmo assim não vai ser
orgulhoso e soberbo. Amém? Ele estava malhando trigo no lagar. E o pão vivo veio falar com ele. E o que ele fala para o anjo do Senhor, que está todas as letras em maiúsculo aí na tua Bíblia? O que ele fala? Olha para o teu vizinho. Olha para quem está... Ele fala o que eu sempre falo. Amém? Por que não acontece comigo? Se tem promessa, se tem profeta, se foi liberado, se a palavra diz, o Senhor nos abandonou? O Senhor te abandonou? O Senhor te abandonou? O Senhor te abandonou? Glória a Deus, Ele não vai te abandonar. Ele não abandonou Gideão. E Gideão, por que ele não aparece lá no morro onde estava todo mundo? Não ia dar fruto. Por que ele não aparece no forte onde eles estavam ali, falando que eram poderosos, fortes, se fortificando, mas ninguém descia para a batalha? E ele confronta Deus. Deus está bravo com ele aqui na palavra? Deus te ama tanto e conhece tanto a tua natureza que ele só respondeu assim: vai nessa tua força, não te enviei eu? Sabe por que você está aqui? E não toda a tua casa, e não toda a família? Porque eles estão nos montes. Eles estão fugindo da presença, achando que é normal as coisas do mundo. E por que você está aqui? Porque Deus te escolheu. E Deus te escolheu porque é predestinação? Não, você está aqui. E Ele vai te sustentar. E Ele vai libertar. E Ele vai salvar. E Ele vai entregar. E quando Ele entregar para você que é a águia, você não é a águia que vai comer sozinho. Você vai pegar a presa e o despojo e vai dividir com seus irmãos, com a sua casa, com a sua família. Amém? O Senhor está olhando aonde você está. E Ele permaneceu. Não, mais ou menos eu falando, amém? Eu estou falando. Aqui é minha casa, aqui é meu lugar. Deus nos abandonou. Mas eu vou ficar aqui, eu vou malhar, eu vou esconder. A minha família eu vou proteger. A minha família eu vou dar de sustento. A minha família não vai ficar sem o pão de cada dia. Ele estava malhando no lugar, não é o lugar certo, mas no lugar da uva, o vinho, o suco da uva. E ele estava com trigo. Nossa, hoje podia ter feito uma ceia aqui. Amém? Amém? Se mantenha aonde Deus falou. Se mantenha, não desvie. Deus falou que vai entregar. E aonde que eu vou me manter? Na palavra. Eu não sei se Deus está falando. Talvez o teu emprego, eu não sei o que o Senhor está falando com você. Eu não sei o que agora o Espírito Santo está falando. Mas Ele está falando assim: seja forte e corajoso, não desista, não desanime. Mas olhe o que eu fiz. E ele vai interrogar Deus. Se o Senhor, não é o Senhor assim nos ensinaram os nossos pais. Mas olha que Gideão está falando. Cadê aquele Deus? O Senhor nos abandonou. Ele está discutindo com Deus como eu e você às vezes. Temos uma DR com Deus. Mas Ele está ali cumprindo e fazendo o que tem que ser feito. Aleluia. A caminhada que Ele tinha que fazer, Ele está falando. Cadê o que nos contaram os nossos pais? Mas Gideão, ele tem um coração diferente. Porque ele está ali sustentando, ele está ali, ele não foge. Ele não fugiu.
Ele não se entregou. Não, o meu trigo ninguém vai roubar, não. A palavra que o Senhor me deu, ninguém vai me tirar. Amém? Depois o que me contaram os nossos pais, dizendo, não fez o Senhor, ele está falando aqui, mas ele está no coração dele, ele está discutindo com Deus, mas no coração deles, ele sabe que Deus falou, Deus vai cumprir. Amém? Deus falou, ele vai cumprir. Vamos continuar, versículo 15. E ele lhe diz, e o Senhor, 14, então se virou o Senhor para ele e disse. Você viu que no versículo 14, não está mais o anjo do Senhor, só está o Senhor em maiúsculo? Na tua Bíblia está assim também? O versículo 14, então se virou o Senhor. Para ele disse, vai nessa tua força e livre Israel da mão dos medianitas. Vai nessa força, a tua casa, a tua família, livra dos roubadores. Os medianitas significa ainda espíritos de roubo. Amém? Aquele que vem roubar, na hora que você fala, agora chegou a minha vez, ele vem lá e passa o rodo. Porque às vezes sem querer você fez aliança com eles e não com Deus. E eles têm essa autoridade, essa legalidade ali. Então se virou e vai nessa tua força, porventura não te enviei eu. Versículo 15, disse ele, ai Senhor meu, segundo ai. Quando às vezes Deus nos confronta, não sei se você está sendo confrontado hoje, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é como Gideão. Você sabe que é verdade, mas a primeiro confronto a gente tenta negar. Se você estiver aqui pensando que isso aqui é para o seu cunhado, para sua tia, para sua sobrinha, para sua irmã, você está negando a palavra que é para você hoje. Isso é natural, Deus entende isso. Por isso que Deus não se ofendeu. Ele não é homem para se ofender. Amém? Ele não é criança. Ele não se ofende. Porque ele está olhando para o teu coração, que está buscando Deus vivo. Aleluia? E aqui vem o segundo ai. O segundo ai de Gideão, que diz aqui, agora ele está aqui. Ai Senhor meu, com que livrarei? Ele já não está negando. Ele está assim, doeu a palavra hoje. Mas como é que eu vou fazer? Tá bom, o Senhor me enviou, mas como é que eu vou fazer? Aí vem as desculpas. Primeiro vem a negação, depois vem as desculpas. Mas como que eu vou fazer isso? Como que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre de Manassés. Amém? Manassés era a maior tribo de Israel. Aleluia. Manassés era a maior tribo, maior território. A parte de terra maior era de Manassés. Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Levanta a mão. Se você tiver coragem, e for verdade isso, espere eu falar, depois nós vamos repetir junto. Já dei essa desculpa. Vamos levantar a mão? Quem tiver coragem, Pai, perdão, porque eu também já dei essa desculpa. Eu sou o menor, quem sou eu? Eu sou pequenininho, o que eu vou fazer? Não é você, é Ele que te fortalece, é Ele que é nosso general, é Ele que guerreia as nossas guerras. Se disponha, se coloque no lugar certo, toma a tua posição e marche. É com você que ele está falando. Ele não está falando com outro. Ele está falando com você. Marche, se ponha.
porque eu conheço o teu coração. Amém? Ele quer o segundo ai, é o ai das desculpas. E ele está dizendo que ele é pequeno, que ele é pobre, eu sou tão pobre. Quem disse que Deus está falando de dinheiro aqui? O que eu expliquei? Riqueza e prosperidade? Por que eu comecei falando de riqueza e prosperidade? Está entendendo aqui a palavra riqueza e prosperidade? Ele não era rico, mas ele era próspero. Ele não abandonou, ele não deixava os medianitas roubar. Ele falava, aqui não, aqui o meu trigo eu vou comer. O pão que Deus me deu, eu vou comer. Satanás não leva. Amém? Glória a Deus, dá uma salva de palmas ao Senhor, porque Satanás não vai roubar mais o trigo que Ele te deu. As bênçãos do Senhor para você é tua, tome posse. Amém? Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, presta atenção, igreja. Você já deu desculpa que você é pequeno? Você já perguntou para Deus, cadê as tuas bênçãos? Cadê as tuas promessas? Cadê o que eu sempre ouço na igreja? Cadê o que a palavra diz? Cadê o que os louvores diz? Cadê da minha vida? Você já perguntou isso? Deus não se ofendeu. Amém? E talvez você não tenha percebido, mas Deus já respondeu você. Sabe por que eu tenho certeza que Deus respondeu para você? Porque você deu o segundo ai. Porque você um dia já falou, como que eu vou fazer alguma coisa? Se eu sou o menorzinho, eu sou o mais bobinho da família. A gente se coloca... O que Moisés falou para Deus quando Deus chamou Moisés? Deu um monte de desculpa. Eu não falo bem, eu tenho a língua presa, eu não sei lidar com o povo. Vão querer me matar. Vão querer me perseguir, não vão acreditar em mim. Aleluia! Você já deu essas desculpas para Deus? Não precisa levantar a mão, só faz assim, um pequeno gesto. Eu posso falar com toda convicção. Você sabe por que você deu essa desculpa? Porque Deus já falou com você. Porque se não fosse Deus falando com você, você não teria dado esse segundo ai. Amém? Amém? Glória a Deus! Hoje você vai aprender como conquistar. Primeiro lugar, Deus não se ofende com você. Amém? O que Deus fez com Moisés? Chega, Moisés, chega de desculpa. Para, vai. Mas eu não sei falar. Tudo bem. Teu irmão já está vindo ao seu encontro. Eu falarei com você, você falar com ele e ele vai falar com o povo. Amém? Não tem desculpa com Deus. Aleluia? E se você já deu desculpas, é porque Deus já falou com você e você nem percebeu. Amém, igreja? Deus fala. Se você respondeu para quê? Se você deu essas respostas, como é que eu vou fazer alguma coisa? Como eu posso mudar a história da minha casa? Como eu posso mudar a história da minha família? Se você já fez algum mimimi, Deus já falou com você. Deus fala e continua falando. Amém? Tornou-lhe o Senhor, já que eu sou contigo, levanta a mão. Ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Aleluia, glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele está falando, você já deu todas as desculpas, todos os argumentos que você já deu, você deu, porque o anjo do Senhor já apareceu para você. O Senhor já falou com você, senão você não precisa nada. Por que você está respondendo? Por que você está falando isso? Porque alguém já te confrontou. E esse alguém é o Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E além de ser Salvador, Redentor é o que nos remiu. Aquele que nos remiu. E remir significa o quê?
dá de volta tudo que era teu e foi roubado. Aleluia! Versículo 18: rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta, e deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Você quer dar mais desculpa? Aqui na realidade, Gideão não está dando desculpa. Confronte a profecia. Deus não vai ficar bravo. Quando tem algumas pessoas aqui que aprenderam isso. O Senhor está me falando isso, isso e isso. O anjo do Senhor apareceu no meu quarto e falou isso. E eu e a pastora ensinamos assim: pergunta quem ele é e pergunta quem é o Senhor Jesus. Se ele é anjo do Senhor, ele vai ter que confessar que Jesus é Filho de Deus e veio à terra como homem, e o nome dele é o nome sobre todo nome. Sabe o que acontece com a maioria? Porque eles não confessam que Jesus é Senhor. Quando uma entidade, alguma coisa está incorporada numa pessoa, nós já vimos pessoas quase quebrar os dentes de tão travado que está. E nós temos que pedir: Senhor Jesus, ajude. Porque a pessoa quer confessar, mas a entidade que está nela não permite. Porque quem está falando naquele momento é a entidade. E a entidade não vai confessar Jesus. Amém? Amém. Aleluia? Então, quando você tiver uma presença, quando tiver alguma coisa falando na tua cabeça: Senhor, você é o Senhor, Deus não vai ficar bravo. Deus não é homem, amém? Ele está te treinando, porque você ainda vai usar isso. A hora que você for para níveis maiores, vai vir demônios maiores, entidades maiores, que disfarçam muito mais ainda, mas você vai estar com a espada flamejante, desembainhada, treinada para a guerra, não escondido. E confronte, você pode confrontar a profecia, porque ela tem que estar firmada na palavra. Você pode confrontar o anjo que veio no teu quarto falar no teu quarto. Aquele que veio falar no teu sonho, você pode confrontar. O que Gideão está fazendo aqui? Se tu és Senhor, rogo-te. Ele respondeu: se agora achei mercê diante de teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que me fales. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte, traga a minha oferta e deponha perante a ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito. É rápido fazer isso? Cozinheiro, chefe de cozinha, lembre-se, não tinha congelador, não tinha geladeira. Ele teve que ir matar o cabrito. Ele teve que ir buscar o cabrito. Ele teve que matar o cabrito, limpar, preparar, assar. Quanto tempo leva mais ou menos isso? Um meio-dia? Acho que no mínimo, né? Eu nunca matei cabrito, gente. Até mais, né, irmão? Ó, tem um que sabe, tem um churrasqueiro bom na igreja aqui. Ele conhece de carne. Até mais tempo, né? Só passar vai quase meio-dia. E ainda, além dele ir lá, preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha. Gente, é muito bolo, é muito pão. É muito pão sem fermento. Amém? A carne pôs num cesto, o caldo numa panela, e trouxe-lhe debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: tome a carne e os bolos asmos, põe sobre a rocha, põe sobre a penha. Penha
é uma grande rocha. Quem conhece em Sorocaba a Rua da Penha? Você sabe por que ela chama Penha? Porque só tem rocha lá embaixo. E ela vai desde lá de baixo, desde lá quase da estrada de ferro, ela vai até lá na Real, lá em cima. Imagina o tamanho disso aí. Ela é uma boa subida. Você tem que subir. Amém? E é rocha. Põe isso na rocha, que sou eu. Que é Jesus, não eu. Amém? Põe sobre a penha e derrama-lhe por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou na carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da rocha. O fogo do Senhor e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Ele recebeu a tua oferta. Ele recebe a tua oferta. Ei, a adoração é sacrifício. Amém? A adoração é sacrifício. Louvor é adoração. Louvor é uma manifestação de adoração. Amém, igreja? Você pode adorar o Senhor louvando, cantando, mas a adoração é sacrifício. Abraão chega para os homens que estavam com ele, pega seu filho Isaque e fala: fica aqui, que eu vou até ali para adorar o Senhor. O que ele ia fazer? Sacrifício. Gideão, ele quer tirar a dúvida, e ele chega e fala: eis aqui, se tu és, vai esperar. Amém? E ele fala: vai, eu espero. Amados, Deus está esperando. Aleluia. Homens e mulheres de guerra. Você já murmurou? Você já deu desculpa? Você já perguntou para Deus por quê? Você já deu desculpa para Deus? Entenda, todas as vezes Deus estava falando com você. E agora? Você está preparando o cabrito. Sacrifício. O sacrifício agradável ao Senhor sou eu. O maior sacrifício foi o Pai que fez. Deu seu único filho. E o filho aceitou ser o sacrifício. Amém? O maior sacrifício já foi feito. Qual é o meu sacrifício? Aceitar o Senhor como meu Senhor e Salvador e andar nos caminhos dele, lançar fora as coisas que não me leva a Deus, que não me une, tudo que me separa de Deus tem que ser lançado fora. Amém? Então Gideão preparou o cabrito, porém o anjo do Senhor dispôs na rocha, na penha, estendeu o cajado e saiu fogo da rocha. Pode uma rocha sair fogo do nada? E consumir tudo? Só a rocha que é Cristo. Ele aceita o sacrifício. Ele se apresenta. Amém? Viu Gideão que o anjo do Senhor, viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai! Quem daqui está pensando: ai, como é que eu vou fazer isso agora? Você está no terceiro ai. Só tem um jeito de mudar a história agora. O terceiro ai vem: não tenho mais desculpas. Ou eu obedeço, ou eu obedeço. Ou eu ando nos caminhos do Senhor, ou eu ando nos caminhos do Senhor. Porque tudo que você pediu para Deus, Ele já te respondeu.
Mesmo que você não entendeu, às vezes quando eu falo aqui na igreja, se você está aqui achando que foi você que decidiu, não, foi o Senhor que preparou para que essas pessoas estivessem aqui hoje. Foi Deus que te trouxe aqui, para que você pudesse ouvir a palavra dele. E agora você fala assim, igreja, eu vou obedecer. Vamos ensaiar de novo? Eu vou obedecer. Porque o Senhor é maior. Amém? Glória a Deus. Esse é o ai de Gideão agora. Viu, Gideão? Que era verdade. O que o Senhor está falando agora, tudo aquilo que você perguntou, Ele está te respondendo. E Ele está falando, eu sou o Senhor em tua vida. E aí Ele disse, ai de mim, Senhor, pois vi o anjo do Senhor face a face. E agora você está com medo. Agora você está com medo de a tua família não aceitar. Você está com medo, porque a palavra diz que quem viu o anjo do Senhor face a face vai morrer. Você ainda está com medo. Porém, o Senhor lhe disse, levante a mão e recebe, a paz seja contigo. O Senhor já tinha ido, mas Ele ainda está respondendo, a paz seja contigo. Não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Shar Shalom, príncipe da paz. Ele é o Shar Shalom, ele é o príncipe da paz, ele é o Senhor da paz. E ainda até hoje esse altar está em Ofra, que pertence aos abiesritas. Amém? Glória a Deus! E agora nós vamos correr aqui. O que fez Gideão depois disso? O que você vai fazer depois disso? Qual é a sua caminhada depois disso? Derrubar os altares. Gideão derrubou os altares. Gideão, ele vai lá, o pai dele, que era um líder, e tinha um altar, coisas do pai. O pai ensinou. E o que ele fala para o anjo do Senhor? Os nossos pais contaram essas coisas que o Senhor tirou com mão forte. E aonde está? Porque está acontecendo isso. E o pai dele que ensinou isso para ele, o mesmo pai que falou de Deus, o Deus vivo, tinha um falso Deus dentro de casa, uma adoração, tinha um lugar alto onde fazia ofertas e sacrifícios a Baal. Amém? E o que Gideão fez? Ele ouviu a voz do Senhor. Naquela mesma noite ele disse ao Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, 7 anos, 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta os postes ídolos junto do altar. Toda idolatria, toda imagem tem que ser lançada fora. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo, aonde havia idolatria. Tem que haver a presença de Deus agora. No cimo deste baluarte, em camadas de pedra, toma o segundo boi e oferecerá em holocausto, sacrifício queimado. Amém? Porque, Segunda Guerra Mundial, porque a matança de 6 milhões de judeus chama holocausto. Carne queimada, sacrifício queimado. Só que não foi para Deus. As trevas só imitam a luz. Cuidado que as trevas sabem imitar a luz. E com a lenha do postes, a lenha das imagens, de que tinha ali os postes ídolos, os totens, esculturas a outros deuses, com essa lenha, você ainda vai fazer a fogueira.
Amém? Nossa, o Senhor está me trazendo aqui. Como Eliseu fez quando Elias o chamou? Ele jogou a capa, falou: acabou minhas desculpas. Agora nós estamos falando de alguém rico. Ele pega os bois, pega as carroças e faz um sacrifício de holocausto ao Senhor. Como você quer andar na profecia, quer ser profeta, a palavra do Senhor, mas não sai dos ais. Hoje acabou os ais. E ali Gideão levanta, e ali quando Gideão faz isso, o que acontece em primeiro lugar? A casa dele se levanta contra ele. O povo de Israel se levantou contra Gideão. E vão confrontar o pai dele. Ah, quem fez isso foi Gideão. Quem derrubou tudo isso, quem destruiu tudo isso foi Gideão, o teu filho. Agora nós vamos lá. E o que o pai de Gideão falou para o povo? O pai que ensinou sobre Deus. Esse pai foi abalado. E ele fala: vocês vão brigar por Baal? Deixa que ele lute, ele não é Deus? Quando você está nos caminhos do Senhor, o inimigo vai se levantar. Mas confie no Senhor, porque eles não são Deus, são deuses se fazendo, são anjos caídos, querendo, como diz Paulo, parecer anjo de luz para te levar para as trevas. Não vão vencer, porque Ele é a tua força. Vai na tua força. Quem é a minha força? O Senhor Jesus, Ele é a minha força. Vai na tua força, vai nessa fé, creia, e Ele vai lutar contra você. E ali o pessoal colocou, e ninguém foi mais contra, e ali ele foi chamado, o nome de Gideão passa a ser Jurubbaal, porque significa o que Baal, o falso Deus, era o maior Deus daquele tempo, e ainda está atuando na terra, deuses, né? Falsos deuses, e que ainda está atuando na terra. Jurubbaal, aquele que contenda com Baal, não tenha medo, porque ele já foi julgado e já perdeu a guerra. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus! Aleluia! E ali, o primeiro que se levantou foi a casa, foi a família, foi o povo de Israel. E depois, o próprio pai vai falar que deixa que Baal contenda com ele. Amém? Mas nada veio sobre Gideão. Mas aí o que acontece? Outros povos se levantaram, se reuniram para derrubar Gideão. E aí nós vamos entrar lá na guerra, e eu vou fechar essa palavra hoje, e não vamos fazer outro domingo, porque hoje o Senhor te entrega a vitória. Amém? Amém? Quando você se levanta na presença do Senhor, o inimigo também vai se levantar. Mas não tenha medo, que maior é o Senhor, e Jesus já venceu, amém? O inimigo já foi julgado e foi sentenciado, ele já perdeu a guerra, ele continua disfarçando, ele continua querendo que o mundo, que as pessoas acreditem que ele tem poder, mas ele não tem poder. Para ele agir na terra, alguém que está aqui tem que fazer um sacrifício para ele poder se manifestar, as trevas, amém? Porque ele não tem mais legalidade. Por isso que o teu sacrifício fala alto diante de Deus. Porque o teu sacrifício, quando o sacrifício, oferta, o dízimo, quando
o teu sacrifício estar aqui hoje, o teu sacrifício, quando você apresenta diante de Deus, o teu sacrifício está falando nos céus, está falando na terra, e debaixo da terra, quem é o teu Senhor em quem você confia? E aquele que você confia, Ele vai lutar por você. Amém? E se levantou os povos, se levantou todos os povos. E Gideão estava com medo. Obediente, mas ainda estava com medo. Ele faz prova de Deus. Ele faz de novo prova da profecia. Vai, é para eu ir contra eles? O povo se reuniu. Eu vou contra eles? O Senhor fala, vai. Então, se o Senhor é comigo, eu vou pôr um molho de lã aqui. E vai estar encharcada de orvalho. E embaixo vai estar seco. Tá bom. Deus não fica bravo, amado. Amém. Entenderam isso? Deus não fica bravo. Se você acha que Deus fica bravo quando você está julgando uma profecia, quando você está levando para a presença dele, verdadeiramente, mas para obedecer, Deus não fica bravo, Ele não é bravinho. Ele é Deus de amor. E aí, isso acontece. Gideão fala, agora eu quero fazer o contrário. Eu vou pôr um novelo de lã aqui, a lã vai ficar seca, mas a terra vai ter que estar molhada. É possível isso? Impossível, naturalmente. E no dia seguinte, o que acontece? A lã está seca, mas a terra está encharcada do orvalho. E ele se levanta, ele vai. E agora eu te pergunto, o que fez um homem que tinha medo, que estava escondido, liberar uma palavra e juntar numa palavra mais de 30 mil homens para a guerra? Responde aí para mim. Um encontro com Cristo. Porque agora da boca de Gideão sai o poder, o mover do Espírito Santo que habita em mim e em você. Eu dou glória a Deus ou falo ai? Ou vamos pôr um quarto ai aqui. Porque o Espírito Santo visitava. Hoje o Espírito Santo habita em mim e em você. Amém? O encontro com Cristo fez com que Gideão, um homem medroso, cheio de desculpa, ele abre a boca e ele junta um exército de mais de 30 homens. Mas para provar que Deus é contigo, não precisa de 30 mil homens. Qual foi a profecia que Deus deu para Gideão no início? Você vai destruir todos eles, como se fosse um só. De 30 mil homens, Deus vai lá e faz lá o negócio de beber água. Todos aqui conhecem a história de Gideão, amém? Todos conhecem? Aquele que está com sede e vai e enfiou a boca na água, primeiro Deus fala assim, medroso, vai embora, você vai estragar o exército. Não é o seu tempo aí. Mas Deus, todos vão comer do fruto da terra. Amém? Tem gente na tua casa que você vai chamar e não vai te acompanhar. Aleluia! Mas vão ter uns que vão falar, não, eu vou ficar. Mas tem uns que ainda não estão preparados, vão tomar água. O pessoal foi lá e morreu com muita sede, caiu de boca na água. O que Deus falou? Manda embora. Quem que fica? Estou vigiando, eu não perco o meu ponto, eu não me distraio com qualquer coisa. As coisas, minha função é ir para a guerra. Eu sou um soldado do Senhor, eu tenho que agir como soldado. Eu adoro o Senhor em todo tempo e a todo tempo. Eu não me desvio, eu não tiro de mim a presença de Deus. Aqueles homens foram chamados para a guerra. Então aquele que não estava
ligado, não tinha a mesma sintonia nos dias de hoje, que não estava na mesma vibe, aquele que não estava linkado, aquele que não tinha entendido, que não fez o download, aquele que ainda o Senhor falou: separa. Mais de 30 mil homens, 300 pegaram água, não saíram do ponto de vigília. Amém? Não se distraíram. 300 homens vence um exército de mais de 100 mil homens. Quem é que lutou por eles? O Senhor é nosso general. O Senhor é teu general. Quando você se dispõe e entra na palavra dele, é ele que vai guerrear por você, é ele que vai lutar, não é você. Não tenha medo, vá nessa força. Não te mandei eu, não te enviei eu, diz o Senhor. Ele te chamou para você estar aqui hoje, para você receber essa palavra, porque hoje você aprendeu como é que vai acontecer comigo quando eu me alinho com o Senhor, quando eu busco o Senhor, eu tenho um encontro com o Senhor e eu não me desvio nem para a direita e nem para a esquerda. Eu estou vigilante, eu estou na presença do Senhor, seja no meu trabalho, seja na escola, seja na rua, seja na feira, seja lavando a louça, seja de dia, seja de noite. Eu estou com o Senhor sempre pronto. Esses homens de 30.300 libertaram Israel, eles libertaram, e todo o despojo ainda foi dividido com o povo. Aleluia! Glória a Deus! Dê uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é contigo. Foi Ele que te chamou, é Ele que te preparou e é Ele que vai guerrear por você. Amém? A guerra contra as trevas, Ele só diz assim: se posiciona, porque sou eu que luto com o inimigo. É Ele que desfaz as trevas, é Ele que destrói. Não é o meu poder, não é a minha força física, mas é estar na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. E ali, Gideão, com 300 homens, um cara que estava cheio de medo, se torna líder e juiz de Israel. E teve sabedoria. Presta atenção agora, só para a gente fechar a igreja. E o povo quis levantá-lo como rei. Mas o orgulho e a soberba não estavam em Gideão. Ele não aceitou, porque o único rei que poderia habitar no meio do povo chama-se Jesus Cristo. Hoje, Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor é o nosso Rei, Ele é Rei dos Reis, Ele é o nome sobre todo nome. Gideão não deixou o orgulho e a soberba subir e falou: não serei rei. O Senhor chamou ele como juiz, porque quem reinava era o Senhor. Quem reina, quem tem que reinar na tua vida, quem tem que reinar na tua casa, quem tem que reinar no teu trabalho, na tua família, aonde você estiver, é o Senhor. Porque todo poder, toda força e toda autoridade vem dele. E Jesus ainda nos diz que não podemos dar nada senão o que vem do alto. E o que vem do alto é para glorificar o nome do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus! O Senhor hoje te entrega a vitória, Ele te entrega e Ele vai fazer bater em retirada todo aquele que se levanta contra você. Se posicione. Aleluia! Receba a tua vitória em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos participar do pão e do sangue do